Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre o mercado imobiliário. Apesar da crise, o setor imobiliário pode crescer até 5% nesse ano. O Secov de São Paulo já constata um reaquecimento e a criação de postos de trabalho. Para o consumidor, os preços são um desafio por causa do aumento da demanda. O setor habitacional também cobra dos presidenciáveis as reformas tributária e administrativa. O nosso convidado é o presidente executivo do Secov aqui de São Paulo, Eli Vertem. Seu Eli, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Thiago? Como vai? É um grande prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, é importante falar sobre o setor da habitação aqui no país. A gente aqui em São Paulo vê muitos lançamentos, mas o setor sofre, claro, como qualquer setor, em relação à crise e também à pandemia. Eu pergunto, o que se esperar para esse segundo semestre? É um segundo semestre mais aquecido? Como é que fica a questão dos preços, os produtos, os insumos desse setor, que a gente sabe que em alguns locais esses insumos estão faltando. Qual que é o balanço, o panorama que a gente pode ter e esperar até o fim desse ano? Então, Thiago, a gente está entendendo que agora, para esse segundo semestre, nós vamos viver um período de estabilidade. O mercado não deve crescer muito, basicamente porque a gente vai ter um segundo semestre num ambiente macroeconômico um pouco deteriorado por conta das eleições, Copa do Mundo, taxa de juros alta. Mas o mercado ele continua funcionando, ele está forte, ele continua vendendo, só que a gente entende que até o final do ano ele não vai ter grandes crescimentos. Ele está, digamos assim, numa fase de estabilidade, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ele não deve ter uma forte subida. Com relação aos custos, de fato esse é um grande problema para o setor, porque impactou o custo de obra, né? E o preço, evidentemente, não pode acompanhar o mesmo custo da obra, porque o poder aquisitivo das pessoas não acompanhou. Então houve uma diminuição da margem, mas agora nós também temos uma tendência dos preços começarem a diminuir um pouco ou pelo menos se acalmar. Então a perspectiva para o segundo semestre é uma inflação menor com o mercado estabilizado, caindo um pouco, subindo um pouco. Agora, em relação a esse mercado, né, para quem precisa de financiamento, para quem precisa comprar casa própria, porque muitas vezes a necessidade de se comprar casa própria não é apenas um sonho, né? Às vezes a família está aumentando, a gente sempre falou isso aqui na Jovem Pan. O que a pessoa vai encontrar? Os financiamentos estão mais caros por causa da alta da Selic também? Há muita questão em relação ao próprio preço do financiamento, o financiamento mais caro. O consumidor consegue boas ofertas ou não? Então, é interessante essa pergunta, porque, na verdade, o financiamento imobiliário, ele não acompanha a mesma taxa de crescimento da Selic. A Selic subiu, digamos, de 3,4 para 14 e o financiamento imobiliário subiu de 7,5 para 8,5, 9 em alguns casos, até 10. Então, você tem hoje uma situação interessante, que a taxa de financiamento dos juros do financiamento imobiliário hoje é um juro negativo. Você aplica o seu dinheiro hoje com mais rentabilidade do que custa o financiamento imobiliário. Evidentemente que com o aumento de custos, com o aumento da inflação, o poder aquisitivo fica um pouco diminuído, então tem esse lado. Por outro lado, você tem um financiamento hoje com taxa de juros negativa, porque a taxa de juros da Selic é muito maior do que o financiamento imobiliário. E com uma condição interessante, porque na medida em que a taxa Selic vai ter uma redução ali na frente, né, no ano seguinte ou daqui a um ano, você tem a portabilidade do financiamento imobiliário. Então, você contratou, digamos, uma taxa de 9% ao ano, amanhã ela cai para 8%, você pode, no seu banco ou no banco concorrente, trocar por essa taxa menor. Então, eu diria para você que, neste momento, o financiamento imobiliário ele está muito interessante porque a taxa é negativa. Agora, o senhor falou sobre o financiamento imobiliário e a portabilidade desse financiamento. Eu lembro que há alguns anos havia uma discussão, será que os bancos vão aceitar? A pessoa às vezes se preocupa com o
ônus, né? Porque são novos juros, novas taxas, transferência, o ITBI, por exemplo, que é o imposto de transmissão, não sei se no caso da portabilidade esse imposto incide, mas como que a pessoa vem fazendo para fazer as pesquisas e também para barganhar com o banco que ela tem o financiamento para conseguir um financiamento mais barato? Então, tem várias hipóteses. Hoje nós já temos, e é verdade, você falou no passado tinha uma série de entraves, hoje não existe mais. Então você primeiro tem portais, assim como tem portais de agência de viagens e de passagens aéreas, hoje já fazendo uma pesquisa das melhores taxas bancárias. E você entra hoje no seu aplicativo do seu banco e faz essa migração, essa portabilidade com uma tranquilidade muito grande, é quase que automática. É claro que se você ainda é um cliente mais assíduo do banco, você ainda tem uma negociação que você pode fazer com o seu gerente, e nesta portabilidade, nessa troca de taxas e nessa concorrência, não tem imposto e não tem taxas, você não paga um novo ITBI, é simplesmente uma renovação do seu contrato a uma taxa melhor, talvez até um novo prazo, um prazo mais esticado ou não, depende de cada cliente. Então isso hoje em dia é muito fácil e não tem imposto. Eli Vertem é presidente executivo do Secov aqui de São Paulo, conversando conosco na Jovem Pan. Presidente, em relação à campanha eleitoral que começa agora, o Secov vem se posicionando principalmente em relação ao quê? Reforma tributária. Quais são as pautas que o Secov vem defendendo para esse momento em que nós temos muita discussão sobre propostas, sobre medidas e o que o Brasil precisa para o ano que vem? Quais são os posicionamentos do Secov para essa campanha eleitoral? Não só para a presidência da República, mas também para o Estado, porque é muito importante que haja esse posicionamento, não é? Claro, muito importante. O Secov, até conjuntamente com outras entidades, mas em particular também, formulou uma carta, né, uma série de medidas que a gente entende necessárias para o setor da construção civil e para o Brasil. E eu citaria e essa carta é entregue a todos os candidatos, né, sejam eles do Executivo, governador e presidente, como também do Legislativo. Todos recebem o mesmo documento e neste documento nós temos ali algumas questões colocadas. Uma delas é a reforma administrativa, antes da reforma tributária, porque o setor entende que antes da gente saber exatamente qual é o imposto que tem que arrecadar, nós temos que saber o quanto o país quer gastar. Então o setor defende uma reforma administrativa, um Estado menor. Outra questão que a gente coloca é o fortalecimento do programa Casa Verde Amarela. O programa Casa Verde Amarela, que já é um programa de Estado do Brasil, talvez o programa de de atingir o maior público dessa renda no mundo, é um programa invejável, é de Estado, não deve ser do governo A ou B, então ele sempre pode ser melhorado, é a única forma que as pessoas de classe um pouco mais baixa têm para adquirir seu imóvel. Então, sempre algumas correções no sentido de melhorar o programa. Esse é um ponto muito importante, e aí passa também pela taxa de juros, passa também pela renda, passa por uma série de circunstâncias aí junto à Caixa Econômica Federal. Uma outra questão é uma reforma tributária verdadeira e não uma reforma do imposto de renda onde simplesmente se aumente o imposto, né? Nós entendemos que tem que ter uma reforma tributária que simplifique a carga tributária, simplifique a vida das empresas, para que no fim tenhamos um produto mais barato. E também tem a questão política, que, né, nós sempre estamos aqui defendendo que os poderes continuem trabalhando de forma harmoniosa. É muito importante para o mercado, é muito importante para o país que todos os poderes, né, trabalhem de forma harmoniosa. Então, são essas colocações que a gente está fazendo para todos os candidatos, da mesma forma, independentemente se é governador ou para presidente ou mesmo para o legislativo. Claro, o senhor fala sobre a reforma tributária. É possível saber qual a porcentagem de impostos no valor final de um empreendimento, de um imóvel, de uma casa, de uma residência? Olha, é
possível afirmar, mas, no entanto, Tiago, é importante lembrar que sempre que a gente fala de reforma tributária é muito complexo, né? Sempre tem várias contas, os advogados tributaristas têm vários cálculos, mas a gente tem adotado um que dá uma carga tributária da ordem de 34% no preço do imóvel. Ou seja, a cada R$1 do preço do imóvel, de forma direta ou indireta, 34 centavos, vamos dizer assim, ou de cada R$10, R$3,4 são impostos, tanto de forma direta como de forma indireta, né? E aí inclui folha de pagamento, né? O setor é um setor altamente empregador e a folha de pagamento no Brasil ela é muito penalizada, né? A quantidade de impostos que a gente tem, de encargos sociais que a gente tem na folha tem um impacto grande. Como o setor imobiliário ele tem muita mão de obra aplicada, né? 50% aproximadamente do custo é mão de obra. Então, respondendo objetivamente, da ordem de 34% é a carga tributária do setor imobiliário. Mas fazendo a ressalva, tem dezenas de estudos, alguns dizem um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente tem adotado essa carga da ordem de 34%. O que o Secov tem de números em relação aos trabalhadores dessa área da construção civil? A gente sabe que muita gente perdeu emprego durante a pandemia e para essa retomada é preciso que tenhamos mão de obra, não é? A senhora acha que quando que o setor vai conseguir igualar, pelo menos, empatar os funcionários que eram já registrados nesse setor antes da pandemia? Então, eu não posso te garantir ou te dizer exatamente quanto tempo vai demorar. No entanto, o setor está empregando. Eu creio que é o setor que mais está empregando de toda a cadeia de novos empregos que estão surgindo. O setor imobiliário vem empregando, né? Porque está tendo muitas obras, não só no setor privado, mas está tendo muitas obras no setor público, em especial aqui no estado de São Paulo, muitas obras de infraestrutura. Então, este tipo de obra emprega bastante mão de obra. Então, está havendo uma recuperação forte. Eu me arrisco a dizer que talvez de todos os setores que compõem a cadeia de empregos, o setor imobiliário é o que mais emprega. Eu acho que nós já devemos estar muito próximos do que a gente empregava em tempos anteriores, né? Eu não tenho exatamente os números, mas nós estamos empregando fortemente. E aqui em São Paulo, a gente tem uma quantidade enorme de lançamentos, principalmente imóveis de um dormitório, são imóveis mais centrais para também facilitar as pessoas que eventualmente se deslocam muito durante todo o dia, todas as semanas, todos os dias, para trabalhar, para chegar ao trabalho. Qual é o perfil dos lançamentos aqui em São Paulo atualmente? Claro que São Paulo é o grande centro urbano, talvez isso se replique para outras capitais do Brasil. É verdade, mas São Paulo tem uma característica que é o plano diretor e a lei de zoneamento da cidade de São Paulo, que não é necessariamente a mesma de outras cidades. E a nossa lei de zoneamento e o nosso plano diretor, ele tem um conceito correto, que é adensamento ao longo dos eixos de transporte. Essa é uma premissa correta do ponto de vista urbanístico. No entanto, ele coloca algumas travas, primeiro na quantidade de território que se pode construir na cidade. Então, dá-se a impressão que tem uma quantidade enorme de empreendimentos sendo construídos, mas na verdade eles estão concentrados nesses eixos, e esses eixos são muito pequenos. E ele também tem, na nossa modesta opinião, vamos dizer assim, um equívoco na lei, porque ele também determina um pouco do produto, ele entra um pouco no produto que tem que ser aprovado. Então, você tem uma quantidade grande de imóveis, muitas vezes pequenos, e que não é necessariamente a demanda daquele terreno ou daquele local. Mas o empreendedor imobiliário ele é obrigado a fabricar ou aprovar esse tipo de unidade nessa quantidade um pouco maior em função da legislação, né? Então, é por isso que a gente acaba tendo uma grande quantidade de um dormitório, 2 dormitórios, que é outra
tipologia muito característica da cidade, ela tem a vocação da cidade. A cidade de São Paulo, eu diria, se a gente pudesse dizer qual é a tipologia dela, na média, claro, na sua grande maioria, de 2 e 3 dormitórios, né? Mas o que a gente assiste um pouco de oferta de um dormitório tem um pouco a ver com a legislação que obriga o empreendedor a fazer. E tem a ver também com comportamento. Hoje você tem os jovens, as pessoas que estão iniciando a sua vida, ou mesmo as pessoas mais maduras, que não têm crédito, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa aí na faixa de 60 a mais, ele pode não ter crédito, né? Porque o financiamento imobiliário tem uma conta que quando o cara tem lá 70 anos, ele não consegue crédito. Então, esse apartamento de um dormitório, ele cabe no bolso desse jovem que está começando a vida, desse casal jovem, dessa pessoa que está iniciando, como cabe também no bolso daquela família ou daquela pessoa ou daquele casal que está já numa situação diferente, que já encaminhou os filhos e quer morar, digamos, com mais praticidade, né, num imóvel menor. Então, é como você falou, a cidade de São Paulo, ela tem uma tipologia muito grande, porque nós temos aí 12, 13 milhões de habitantes, né? Então, no fundo, tem demanda para todos os tipos, porque temos todos os tipos de família e de necessidade. Claro, o senhor fala sobre a lei, né? A lei que ainda é discutida na Câmara Municipal aqui de São Paulo, e essa lei foi adiada, a discussão foi adiada para esse ano, inclusive, então a discussão está sendo feita nesse momento pelos vereadores, mesmo sendo um ano eleitoral, enfim, né? Mas eu pergunto, em relação ao plano diretor, o que São Paulo precisa hoje para garantir também, não só a sobrevivência de bairros que não tem tanta verticalização, mas também para que haja um crescimento ordenado, o que quase nunca é possível, né? Então, o que São Paulo precisa, né, e aí cabe ao mercado imobiliário como empreendedor, como operador do sistema, nós precisamos colocar para a cidade, para o debate, né, o que a gente enxerga e a maneira como os nossos urbanistas enxergam. Hoje, você tem uma cidade que tem uma infraestrutura instalada, onde nós temos aproximadamente 20% a 25% da população usufruindo dessa infraestrutura instalada. E nós temos aí 75% da população, e aí a classe média, não é só as pessoas mais pobres, é a classe média também, que está fora desse território que tem infraestrutura. Então, o setor imobiliário entende, e aí é uma questão de urbanismo e até de engenharia, que não é justo. O correto é que mais pessoas possam utilizar essa infraestrutura instalada, né, que já está paga, está instalada, foi paga por todos, que está subutilizada nesse território da cidade, que eu já falei que tem infraestrutura, e é claro que nós estamos falando sempre das regiões tendendo ao centro, ninguém quer morar na periferia, todo mundo quer morar em direção ao centro, isso é do ser humano, é mundial. Então nós entendemos que deveria ter uma legislação que permitisse o adensamento e mais pessoas morando nesta cidade que tem infraestrutura. O que não quer dizer que nós temos que pegar uma avenida e fazer apenas aquela avenida, mas colocar de forma organizada, e para isso a cidade tem ótimos urbanistas, de forma organizada, espalhada, mas dentro desse território que tem infraestrutura, né? Então, objetivamente, o que o setor defende? Uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde as pessoas possam usufruir de forma mais democrática a infraestrutura instalada, que as pessoas que estão morando muito longe, que demoram 3, 4 horas para se deslocar do seu trabalho para a sua casa e vice-versa, possam morar mais próximos do seu trabalho, porque nós não podemos esquecer uma coisa, Tiago, não adianta simplesmente a gente imaginar que as pessoas vão morar fora e se der um desconto no IPTU, a empresa vai se mudar para 5 ou 10 quilômetros daqui. Não vai. O emprego está nessa região que tem infraestrutura instalada. Então, nós temos que trazer mais pessoas de forma democrática e, é claro, com planejamento urbano, mais pessoas para dentro desse território da cidade com infraestrutura. A legislação atual, a nosso ver, não contempla essa necessidade.
ela tem uma narrativa que contempla, ou seja, adensar ao longo do eixo de transporte é uma narrativa correta, mas na prática, o que tem se mostrado depois de quase 10 anos do plano diretor é que não está funcionando desse jeito. Perfeito. Eli Vertem é presidente executivo do Secov, aqui de São Paulo, Sindicato da Habitação. E, bom, o senhor falou com muita propriedade em relação a esse problema que São Paulo tem, que é a situação do centro de São Paulo. E um levantamento recente mostra até que só 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro. Essa porcentagem precisava aumentar e muito, mas nós temos o grande desafio, que é a degradação, não só no centro de São Paulo, mas também em outros centros urbanos. Eu pergunto para o senhor, o Secov é uma entidade de décadas, né? Muitas vezes se envolveu nessa discussão da recuperação do centro aqui de São Paulo. Falta o quê? Vontade política? Falta dinheiro? O que é primordial para que esse processo tenha início? Bom, primeiro o centro de São Paulo realmente está com essa questão humana, é uma tragédia humana, né? O que está ocorrendo ali no centro com aquelas pessoas absolutamente largadas aí à própria sorte, apesar do governo, seja municipal, estadual, sempre querer atuar, mas na verdade é um problema da sociedade e eu acho que o mercado imobiliário pode contribuir muito com esta chaga. E de novo, nós vamos falar do ponto de vista do setor imobiliário, do urbanismo, né? Nós não podemos falar do ponto de vista médico-legal, porque não é a nossa área. Nós entendemos, os urbanistas modernos entendem, que uma das formas de você melhorar uma determinada região é ocupá-la com mais pessoas. É exatamente o que você falou, na hora que 3% das pessoas que trabalham, moram naquela região, é evidente que isso por si só já é um instrumento, uma ferramenta, um dado que já demonstra um equívoco. Então nós deveríamos facilitar, ampliar de forma da legislação urbana e incentivar as construções de habitações de vários níveis, para classe baixa, para classe média, até mesmo para classe alta. Em qualquer país do mundo, as pessoas de classe média alta moram no centro da cidade e com isso ocupar. Quando as pessoas ocupam uma determinada região, quando as pessoas ocupam a sua cidade, né, elas acabam trazendo um subproduto de várias questões. A segurança aumenta, o imposto aumenta, a Cracolândia provavelmente vai ter uma solução, porque a sociedade não vai querer conviver com aquela questão, e a solução que eu digo não é jogar essas pessoas para fora, é tratar essas pessoas, acolher, encarar de frente essa questão. Então, o correto é ter legislações que incentivem a construção e a ocupação de pessoas morando no centro da cidade. E isso se dá de uma única forma: legislação. Se a legislação urbanística de São Paulo, e se São Paulo decidir que é este o caminho, é só alterar a legislação, incentivar a ocupação, que o setor imobiliário, não tenha dúvida, vai responder com muito ânimo, com muita energia e vai contribuir com com esse câncer que a sociedade tem, da forma que a gente pode, ocupando ali o centro e melhorando aquela região. E aumentando o imposto. Não podemos esquecer que aqueles terrenos, aqueles espaços abandonados, eles não geram imposto. Cada vez que você faz um edifício, você transforma, por exemplo, um IPTU, que é único ali, que é o chamado territorial, em imposto predial. Então você coloca ali 100, 200 apartamentos naquele terreno, aquele imposto lá de R$1.000 por mês passa para R$100.000 por mês, porque cada fração, cada apartamento paga um pouco. Então, pode-se fazer muito, Tiago, muito. Depende apenas de vontade política, de alterar a legislação, pegar exemplos de outros países do mundo, ver como outros países do mundo encarar essa questão da droga, da Cracolândia, não é nova, né? A própria Holanda, Amsterdã, é uma cidade que há 30, 40 anos enfrentou essa questão. Isso não é um problema brasileiro, é um problema do ser humano, é uma chaga humana, é uma tragédia humana. Então bastava ter um pouco mais de vontade, um pouco mais de política e fazer legislações compatíveis com este objetivo, né? Que é ocupar essa região. Claro, sem dúvida. E em relação ao mercado corporativo, muitos escritórios fecharam as portas ou devolveram conjuntos que estavam alugados. Em vez de ocupar 3 andares num prédio na Faria Lima, agora se ocupa apenas um andar e aí as pessoas ficam
ficam mais em home office. Isso interferiu de que maneira nesse mercado imobiliário do setor corporativo? Na época da pandemia, quer dizer, no choque da pandemia, no auge da pandemia, nos 2 anos lá da pandemia, de fato foi uma questão muito grave. O setor, esse segmento sofreu demais, porque, evidente, as pessoas ficaram em casa, os prédios foram fechados, né, por um período e foi, de fato, uma situação difícil. No entanto, o que a gente está vendo é uma situação um pouco diferente. Tem alguns setores mais modernos, talvez, eu não posso te falar, que tem lá o home office de uma forma mais implementada. No entanto, regiões como Faria Lima, Itaim, Chucre Zaidan e Paulista são regiões que já estão aí com a taxa de ocupação de antes da pandemia. Então houve uma recuperação, está havendo uma recuperação, porque ao mesmo tempo também que por exemplo, uma empresa pega uma semana e da semana um dia aquele colaborador trabalha em casa, também é preciso mais espaços, né? Então uma pessoa ocupava lá X metros, agora uma pessoa ocupa X metros mais alguma coisa. E tem uma questão humana, né? A gente tem percebido que pessoas gostam de pessoas, né? É muito difícil você progredir numa empresa, e aí vai um pouco de opinião pessoal, evidente. É muito difícil você progredir numa empresa, você progredir como pessoa, como ser humano, se você não interagir com outros seres humanos. É da natureza humana estar num local junto com todo mundo, ainda que não seja todo dia. E tem uma outra questão, o home office, ele é muito interessante, muito bom, mas ele tem o estresse, né? Tem a verdade do home office. Você imagina um casal, os dois trabalhando de home office, quer dizer, com filhos em casa, não tem espaço para os dois. Então tem uma série de dificuldades, até humanas, né? De novo, eu acho que o ser humano adora conviver com todo mundo. Então eu tenho filhos jovens, eu fico imaginando eles se não fossem ao trabalho e não estivessem ali convivendo com seus chefes, com a sua empresa, com os seus amigos, o quanto eles deixam. Então, quanto ao ponto de vista do mercado, ele vem recuperando. Por outro lado, a produção deste tipo de imóvel corporativo, ela caiu muito. Por quê? Por causa da pandemia e também um pouco por causa da legislação. Então, nós podemos ter um momento, se Deus quiser que não tenhamos outra pandemia, outra coisa nessa linha, nós podemos ter um momento lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos ou 3, que nós vamos ter falta de mercadoria. Não se está produzindo nesse segmento a quantidade de demanda que eventualmente a gente tenha no futuro. Como eu te falei, tem lugares ainda que tem uma taxa de vacância alta, mas já há locais como Paulista, Itaim, Berrini, essas regiões que já não tem mais espaço. A taxa de vacância está aí na casa de 6, 7%, que são taxas anteriores à pandemia. E rapidamente, para a gente fechar aqui a nossa conversa, o setor cresce quanto esse ano, se é que cresce, e o que se esperar para o ano que vem? Ou é muito cedo fazer essa projeção? Olha, que o setor este ano deve estabilizar entre 5% mais, 5% menos. No entanto, eu acho que nós vamos ter um crescimento. Para o ano que vem, nós imaginamos um crescimento maior, por alguns motivos. Primeiro motivo, a situação política já terá sido definida. Né? Teremos uma tendência de queda na taxa de juros, segundo os economistas. Né? Então, provavelmente nós vamos ter um crescimento do mercado ano que vem. Mas sempre fazendo a ressalva, São Paulo precisa discutir, debater, né, a reforma do plano diretor para que tenhamos mais habitações, com mais pessoas morando no eixo a um preço acessível. O grande desafio do nosso setor na cidade de São Paulo é a legislação. Ela talvez impeça o ano que vem de um crescimento ainda maior. Bom, Sr. Eli Vertem, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, por atender aqui a Jovem Pan. Um grande abraço, até a próxima. Tiago, um prazer, estamos sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, falamos sobre o setor imobiliário, a expectativa de crescimento para esse ano de 2022 e também já as previsões para 2023. Eli Vertem, que é presidente executivo do Secov aqui de São Paulo, Sindicato da Habitação. A você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.